No princípio criou Deus os céus e a terra. É assim que a palavra de Deus começa. Não tem argumentos, não se procura fazer uma discussão. A palavra de Deus, no seu primeiro versículo, já estabelece algo maravilhoso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E essa declaração já ataca frontalmente ideias contrárias a Deus. Primeiro, nesta declaração, já é colocado por terra o ateísmo. Deus existe, Deus é. Não existe dúvida, Deus criou. Segundo, é derrubado o materialismo. Existe o mundo material que Deus criou e existe a pessoa de Deus, que é Espírito. Terceiro, é derrubado o panteísmo. Talvez alguns não conheçam o que significa a palavra panteísmo, mas a ideia que Deus é tudo. Deus é a árvore, Deus é a ave, Deus é a madeira, Deus é a cadeira. Não. Deus não são as coisas. Não é as coisas, né? Também derruba paneteísmo, que diz Deus está em todas as coisas. Voltamos, muda só uma sílabazinha, mas significa Deus não é a cadeira, mas Ele está na cadeira. Ele está na árvore, Ele está na ave. Não. Esse primeiro verso deixa claro, Deus é Deus e Ele é uma pessoa. Ele é um ser que tem vontade, e Ele criou, e Ele é distinto da sua criação. A criação provém dEle, foi Ele quem fez os céus e a terra, mas Ele é separado dela. Ele é uma pessoa distinta. Esse verso já diz, Deus é eterno, porque Ele existe antes que os céus e a terra existissem. Ele é todo-poderoso, porque somente um ser todo-poderoso pode, do nada, criar algo. E Ele não criou apenas uma coisa, Ele criou tudo, porque os céus e a terra são um resumo de tudo que você pode ver neste mundo criado. E olha que em Gênesis 1, ainda não tinha telescópio, ainda não tinha microscópio. Mas quanto mais você descobre quão vasto e quão grande é esse universo, seja para fora da terra, nos astros, seja debaixo da lente de um microscópio, você vai descobrir quão poderoso e quão grande é o nosso Deus. Amém? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso põe o homem no seu devido lugar. Jó, quando estava na sua revolta, na sua autocomiseração, nas coisas que ele estava passando e questionando Deus, Deus vem em um redemoinho e se encontra com ele, e a pergunta de Deus para ele é: onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Deus é o Criador.
E isso coloca o homem no seu devido lugar. Sabe o que eu acho engraçado? Nós, em família, vou falar de cenas de família que talvez não aconteça na sua, porque, como eu disse, eu olho para vocês, vocês são tão perfeitinhos. Mas eu conheço famílias, seja crianças, seja marido e mulher, que a briga do sou eu que faço tudo sozinho nessa casa. Existe. Talvez não existe na sua casa. Mas em algumas famílias, vou te contar esse segredo, existe essa briga aí. Porque aqui quem faz tudo sou eu que faço tudo sozinho. E o outro responde de lá, você não. Que põe ordem nas coisas, sou eu aqui. Porque se não fosse eu, tu não fazia nada. Porque tu não faz nada mesmo se eu não fizer. Mas quem esteve sozinho fazendo o mundo foi Deus. Nem eu, nem você estávamos lá. Ele fez sozinho toda a criação. O mundo é uma dádiva de Deus para nós. Em um mundo tão corrido, em uma vida tão agitada, esse primeiro versículo te diz, para olhar quão grande é o seu Deus. Para contemplar todas as coisas que Ele criou, que Ele fez. Nós vivemos em um mundo que apreciamos o que o homem faz, não é? Mas eu não sei, eu olho esse microfone, eu olho para um celular, eu olho para essas cadeiras, eu olho para essas roupas, e eu paro para pensar, tudo isso que o homem fez, Deus proveu o material, a matéria-prima para que o homem fizesse quando Ele criou os céus e a terra. Você já parou para pensar nisso? Tudo o que você tem da tecnologia, de móveis, de moradia, o homem não tirou isso do nada. Deus criou e Ele proveu. E quando Ele criou os céus e a terra, Ele sabia que isso um dia serviria para um propósito. Amém? Versículo 2. Ora, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é um versículo que atrai muita discussão teológica. Nós aqui, se você já fez o CFC básico, se você não fez, você vai se inscrever para fazer. Nós temos uma matéria que fala aqui, fala do nosso posicionamento como igreja. Que nós cremos que esse segundo versículo ocorreu um hiato, um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque Deus é perfeito e nós fazemos uma obra que normalmente manifesta quem nós somos. Versículo 1 de Gênesis, na língua original, no hebraico, ele tem 7 palavras
Diga aí, 7. Sete, no hebraico, é o número da perfeição. Tem 7 palavras para nos dar uma noção de que Deus criou o mundo perfeito. E ele tem 28 letras. 28 é 7 vezes... Muito bem, vocês estão melhorando, hein? A aritmética está aqui presente em Gênesis 1. Né? Porque 4, irmãos, é o número da criação. Né? 7 vezes 4 é o número perfeito. A criação perfeita de Deus. Por que 4 é o número da criação? Porque antes era o Pai, o Filho e o Espírito. São 3. E o quarto foi a terra. É por isso que na Bíblia tudo que tem 4 exemplifica o que é da terra, a criação. Porque fala dos 4 cantos, os 4 pontos cardeais, os 4 seres viventes. Tudo isso fala da criação. Então, 7 vezes 4, a criação perfeita. Mas algo acontece entre o versículo 1 e o versículo 2. E nós entendemos que o que acontece aqui é a queda de Satanás. Nós não sabemos quanto tempo acontece entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas Satanás então cai e torna essa terra em um lugar sem forma e vazio. Transforma esse lugar em ruína, que na literatura do Antigo Testamento, na literatura do Oriente Médio, esse termo, tohu vavohu, sem forma e vazio, normalmente são colocados em texto de julgamento. Houve um juízo, que foi essa queda. Amém? Gênesis capítulo 1 não é um texto alegórico, não é metafórico, ele é literal, mas ele tem uma dimensão tipológica. Para mim, Gênesis 1 fala da redenção. Porque assim como a terra foi criada perfeita, Deus criou o homem de forma perfeita. É o que nós vemos aqui no fim do capítulo e reafirmado no capítulo 2. Né? Que Deus criou homem e mulher, a imagem de Deus e a sua semelhança. Os criou sem pecado. Mas no capítulo 3, o pecado entrou no mundo. O ser humano decidiu pecar. E esse pecado trouxe uma destruição naquilo que foi criado por Deus. Então, da mesma forma em que a terra foi criada perfeita, o ser humano foi criado perfeito, houve uma queda que trouxe destruição e trouxe trevas. Mas nisso nós vemos a graça de Deus. Não é isso que vocês ouviram hoje pela manhã, no capítulo 6 de Gênesis? No novo começo, quando tudo foi destruído pelo pecado, mas Deus manifestou a sua graça, fazendo um novo começo. Deus não abandonou essa criação, não a entregou ao seu juízo, mas o Espírito de Deus se move para trazer restauração. Não é isso que nós começamos a ver ali, assim que o homem cai? Deus não deixa ele para lá, caiu, vamos começar tudo de novo. Não, lá vem o Senhor na viração do dia, procurando por Adão.
Adão, onde tu estás? Porque tudo, assim como Gênesis 1, começa com Deus. Não começa com o homem. Não começa com as coisas criadas. Tudo tem o seu início, a sua origem, o seu princípio em Deus. Trevas é um tipo na Bíblia de tudo aquilo que é maligno. Satanás é do reino das trevas. Não é isso que diz? Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Satanás caiu, houve trevas. Salmo 104. Falando da glória de Deus na criação. Vou ler os versículos 6 a 9. Falando sobre a criação da terra. Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar para onde elas fundaste. Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Amém? Esse texto está falando do que acontece aqui em Gênesis 1. E nós cantamos aqui no nosso primeiro cântico que Deus pôs limite nas águas. E eu gosto de ler esse salmo porque na nossa cabeça, né, o Espírito de Deus pairava. Parece uma bailarina dançando, né? Mas não é um balé. Ele está repreendendo. Aqui o Salmo 104 diz que pelo seu trovão, ele está colocando as águas de volta ao seu lugar. Ele está dizendo, não vai passar daqui. Você vai para os seus limites. Ele as repreende. Então nós vemos claramente que o Salmo 104 diz que o que está acontecendo aqui no versículo 2 de Gênesis não é simplesmente um contexto de, a casa está desorganizada, vamos pôr em ordem. Não, existe uma resistência, existe uma rebeldia dessas águas, ao ponto de ser necessário uma repreensão. Você não repreende uma casa porque ela está fora de ordem, né? Você pode repreender o seu filho que devia ter arrumado a casa e não arrumou, né? Havia rebeldia. Versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Irmãos, que coisa simples, né? Disse Deus, haja luz. E houve luz. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de Jesus quando ele está curando o paralítico e ele diz primeiro, perdoados são os teus pecados. E os fariseus que estavam ali fizeram maior confusão. Quem ele pensa que é para dizer perdoados são os teus pecados? E ele vira e diz assim, o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados ou levanta e anda?
É uma das frases de Jesus que quando eu vejo, eu penso assim, é realmente? Essa simples frase diz, Ele é Deus, Ele enxerga as coisas de outra perspectiva, porque na minha perspectiva, na perspectiva de qualquer ser humano o que é mais difícil? E aí então ele vira e diz, levanta e anda. E cura aquele homem diante daquelas pessoas para saber que o Filho do Homem é aquele que tem autoridade para perdoar os pecados e também para restaurar o ser humano e a sua saúde. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E não há nada que seja difícil para Deus. Na mente divina, a discussão é o que é mais fácil. João, falando de Gênesis 1, diz, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E ele vai continuar dizendo, todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se faria. E ele continua dizendo, ele é a luz. E a luz é a vida dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. É assim que João vai mostrar que Jesus é revelado aqui em Gênesis. E nós vemos aqui em Gênesis, então, que a criação não é algo simplesmente do Pai. É o Pai, o Espírito e o Filho estão trabalhando juntos para criar todas as coisas. Mas hoje o que eu quero deixar claro para você é que existe um princípio de vida, de como Deus está nos restaurando. Como Ele nos restaura e como Ele deseja restaurar pessoas da sua família por quem você está orando. Eu não sei você, mas muito gostoso o fim de ano. Passar em família, passar com os irmãos. Mas estar em família tem uns momentos maravilhosos. Mas estar em família abre os meus olhos para perceber quantos parentes eu tenho que ainda estão completamente perdidos nas trevas. Você pode ter esse confronto na sua família esse fim de ano? De você olhar e você ouvir as histórias, e você às vezes tem que fazer cara de paisagem, né? Se está ali do lado da sua esposa, ou de alguém mais da família que conhece o Evangelho, você dá aquela olhada assim, né? De quem diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Certa vez eu tirei um tempo de consagração e fui orar pela minha família. Minha avó tem 11 filhos vivos. E eu fui orar por eles, um por um. Comecei lá a minha oração. Quando eu cheguei no 10º filho, eu respirei fundo e pensei comigo mesmo, faz 7 anos que eu não vejo esse tio sóbrio. Não importa o horário que eu o encontre, pode ser de manhã, ele já está bêbado. E ele está trazendo muito problema para a família. E a única oração que eu pensei para ele foi, Senhor, vou orar o seguinte,
põe esse homem numa cama, para ele confessar o Senhor e leva ele. Porque não tem solução não. E eu me preparei, né? Enchi os pulmões, vou orar. E o Espírito de Deus me censurou. Não, você vai orar isso não. Porque você está orando morte. E você está diante do Deus da vida. E eu falei, Senhor, mas é difícil eu crer em outra coisa. Sim, então você precisa olhar para mim, para a minha palavra. E ele me levou lá em Ezequiel, que estava diante daquele vale de ossos secos, sequíssimos. E ele pergunta para Ezequiel, podem esses ossos viver? E Ezequiel responde para ele, tu sabes, Senhor. Já foi quebrando o meu coração, né? Eu falei, eu sei se Ezequiel respondeu, tu sabes, eu não vou mais responder, não. Então eu vou dizer, tu sabes, Senhor, porque eu mesmo, tu sabes, Senhor. E naquele dia eu aprendi uma coisa muito importante. A gente não ora o que está vendo. Muitas vezes a gente não ora nem o que está vendo em visões espirituais, como Ezequiel viu. Nós oramos o que Deus diz. E diante das trevas, Deus diz, haja luz. Levanta a sua mão aí. Diga aí, haja luz. Então eu orei, haja luz, orei vida, orei que o Espírito de Deus viesse e entrasse naquele corpo. Assim como Ezequiel orou para que os corpos se juntassem, depois que estava tudo junto, bonitinho, ele orou, agora o Espírito de Deus entra e dá vida. Eu aprendi naquele dia, na prática, o que significa que quando o Espírito de Deus se move, Deus fala. Guarde esse princípio. Quando o Espírito de Deus se move, Deus fala. E quando nós temos a palavra de Deus no mover do Espírito, é gerado vida. Porque luz, como nós vimos em João, é vida. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. É por isso que Jesus, em João 6,63, diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Eu não sei quanto tempo eu orei por aquele meu tio. Passaram-se alguns anos. Mas eu sei que um dia eu ia pregar sobre intercessão em Brasília. E eu tenho essa memória gloriosa. Porque eu estava ali na frente. E eu olhei para a porta da igreja. A claridade lá de fora me ofuscando. E eu vi minha vozinha entrando. E eu fiquei feliz. Nossa, eu vou pregar e vovó veio. Não era a igreja dela. Mas eu vi um homem ao lado dela trazendo. E eu me assustei porque era aquele meu tio que eu não via sóbrio há anos. E ele entrou com ela e me abraçou e chorou.
Porque ele havia se reconciliado com o Senhor Jesus. E havia sido liberto. E hoje é um pastor. Quando você olhar para as pessoas ao seu redor, e você se assustar com as trevas, e você pensar, meu Deus, quão densas trevas são essas, não há mais esperança, ninguém pode fazer nada por essa pessoa. Pare aí. E comece a olhar para o seu Deus, e comece a se lembrar, eu sirvo um Deus que diante das trevas diz, haja luz. E houve luz. Comece a dizer para Deus, Deus, eu não posso falar, Deus, eu não posso tocar, Deus, eu não posso chegar lá, mas o teu Espírito se move. Começa a se mover, Espírito Santo de Deus, e começa a envolver esta vida. Na Septuaginta, essa palavra mover, dá a ideia de uma galinha chocando o ovo. Eu olhava para as pessoas da minha família e às vezes pensava, meu Deus, está perdido. Hoje eu olho para eles e aprendi a dizer, olha, está aí um ovo que o Espírito de Deus está chocando. Choca mesmo, Senhor, vai movendo. Move, vai virando aí, até o teu calor chegar, e toda treva ser desfeita, em o nome de Jesus, e libera a tua palavra com vida, libera a tua palavra com poder, até que a tua luz venha e rompa com todas as trevas, em o nome de Jesus. E fez Deus separação. Diga aí, separação. Palavra que aparece 3 vezes nesse texto, não é? Separou a luz das trevas. Separou as águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. Separou a porção seca dos mares. No hebraico existem várias palavras para separar, mas essa palavra aqui é uma palavra especial, ela é uma palavra cerimonial. E o Espírito Santo colocou ela aí de propósito, porque ele estava querendo que a gente visse que existe algo mais profundo que o Senhor quer revelar. Porque esse capítulo de Gênesis não foi feito para formar cientistas, não foi feito para instruir geólogos, não foi feito para formar astrônomos, ele foi feito para te aproximar de Deus, revelar quem é Ele e liberar a sua fé nele e mostrar quem é Cristo Jesus. Essa palavra separação me faz lembrar que o Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Nós gostamos de misturar tudo, né, irmãos? Mas o Espírito de Deus cria separando. E essa palavra aqui é a palavra usada nas cerimônias para separar o que é puro do impuro. Ela é usada para dizer que Israel é separada de outras nações, porque ela é santificada para o Senhor. E nós vemos aqui nesse texto falando de níveis diferentes de separação.
primeiro nível de separação. E é assim que Deus cria, é Ele separar a luz das trevas. Separar o que é pecado do que não é pecado. Separar o que é de Deus e o que é do diabo. Quando a gente nasce para o Senhor, e o Espírito de Deus entra dentro de nós, e Ele ilumina a nossa mente. Ou vocês acham que é à toa que no Pentecostes, quando o Espírito de Deus desce, existem chamas de fogo acesa sobre a cabeça dos apóstolos, né? Daquelas 120 pessoas, na verdade, reunidas ali. É porque o Espírito de Deus estava dizendo, vocês tinham trevas, a mente de vocês era entenebrecida, mas agora, dentro de vocês, foi acendido o candeeiro de Deus, e o Senhor por dentro vai te iluminar a consciência, e você vai poder enxergar Deus, e ter consciência dEle, e do que Ele faz. Quanto mais velho eu fico, mais eu vejo que eu me converti, porque isso não é normal. Eu, como toda criança, né, em Brasília a gente diz brincar debaixo do bloco, né? Eu acho que aqui o povo não fala bloco, fala. É porque os prédios de Brasília parecem aqueles bloquinhos de Lego mesmo, né? Uns prédios deitados. E a gente brincava lá embaixo, e como uma criança sem Jesus, eu brincava, mentia, trapaceava. Mas quando eu nasci de novo, eu descia e ia brincar. E literalmente uma voz dentro de mim dizia, quando eu ia fazer as coisas comuns, ia mentir, eu falei, não faz isso. Eu falei, como assim não faz isso? Não agrada a Deus. Tem uma coisa diferente acontecendo. Tem. Deus está fazendo separação entre luz e trevas. É pecado. Mas tem gente que vive só nessa dimensão do é pecado, né? Mas existem dimensões mais profundas. Existe a dimensão das águas. Águas abaixo no firmamento e águas acima. Águas na terra, águas celestes. Existem coisas que são terrenas e coisas que são celestiais. Elas são iguais, é tudo água, mas uma é da terra, a outra é do céu. Nós estamos aqui num culto. Tem gente que adorou. Mas tem gente que só cantou. Nós estamos diante da palavra de Deus. Tem gente que está tocando no Senhor agora por essa palavra. Tem gente que está simplesmente ouvindo. Eu também era adolescente, não esqueço desse dia, numa reunião de adolescentes em Brasília. E nós estávamos num louvor muito animado. E a dirigente parou tudo. E ela disse, vocês estão muito animados, mas vocês estão só cantando. E ela disse, louvar, adorar, não é uma coisa terrena, é uma coisa espiritual, celestial, que é feita com um propósito. Não é para a gente animar porque eu gosto do ritmo, eu gosto da letra, é porque eu quero agradar o meu Senhor. Não esqueça o nome daquela irmã, Célia Juncker, né? Uma irmã que me ajudou muito. E nós paramos ali e oramos. Eu não quero só cantar, eu quero adorar.
Irmãos, o ambiente daquele lugar saiu de um momento de pura animação, que qualquer auditório pode ter, e a presença de Deus encheu aquele lugar. Eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo naquele momento de louvor. Eu vi pessoas serem convencidas do seu pecado naquele louvor e se prostrarem de joelho e começarem a confessar os seus pecados. Eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo libertas, endemoniadas. Naquele dia eu entendi, cantar é muito diferente de adorar. O Espírito de Deus se move. A presença dele é liberada e Deus faz a sua obra. Quando você orar, não ore mecanicamente. Quando você fizer sua devocional, não a faça mecanicamente. Pare e pense. Eu não quero oferecer uma coisa simplesmente de mim. Eu quero tocar o Senhor. Eu quero que seja um momento de fato em que eu esteja fazendo algo celestial. Ele separou a terra seca das águas. E a terra seca produziu ervas. E essas ervas verdejantes cobriram toda a terra. Isso fala de ressurreição. Essa obra que começa lá no versículo 2, com o Espírito de Deus se movendo sobre essas águas agitadas, revoltas, que cobriam tudo, aquelas trevas, o abismo, e o Espírito de Deus a subjugando, a submetendo, não de igual para igual, porque Ele é Deus. Mas com a sua palavra Ele diz, haja luz, e separou a luz das trevas. Com a sua palavra Ele diz, haja expansão, e Ele pôs uma atmosfera, e separou as águas abaixo e acima do firmamento. E agora, Ele põe essas águas todas numa porção. Águas que traziam morte. E ali onde não havia possibilidade de nada, naquela terra, Ele fez brotar vida. Isso é a obra de ressurreição do Senhor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Espírito de Deus se moveu e veio com a palavra de Deus, nos convenceu do pecado. E fez de nós novas criaturas. Nós fomos regenerados pela palavra pura, santa de Deus. Palavra que é Espírito e vida. E se Deus pode fazer isso conosco, Ele pode fazer também com pessoas que estão na nossa família. Nós precisamos ser movidos não por uma vida que simplesmente é separada do pecado, mas de uma vida que começa a discernir o que é celestial. E de uma vida que começa a discernir, eu vou me envolver com aquilo que gera vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Você consegue enxergar quantas coisas precisam sair da sua vida porque elas não edificam? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero concluir dizendo para você:
comece a orar a palavra e a liberar luz sobre os perdidos da sua família. Comece a pedir que o Espírito de Deus se mova na sua vida, fazendo separação, porque você é dele. Que o Espírito Santo comece a te dar discernimento da diferença de ter uma vida religiosa, de obrigações religiosas, e de fato ter uma vida que se move e toca no Senhor, quando lê a palavra, quando ora. Se coloque de pé. Diga aí comigo de novo, haja luz. Diga de novo, haja luz. Levante suas mãos e diga, haja luz. Eu quero que você ore agora. Talvez pela sua própria vida, talvez áreas da sua vida ainda estejam em trevas. E peça ao Senhor que Cristo Jesus, que é a luz, que é a vida de Deus, brilhe em seu coração. E eu quero que você peça a Deus, me mostre, Senhor, uma vida, uma pessoa, por quem eu possa fazer essa oração. Haja luz. Espírito de Deus, envolve a minha família, envolve os membros da minha casa, envolve, Senhor, aqueles que estão perdidos em treva na minha família. Oh Espírito Santo de Deus, como uma galinha choca os ovos, começa a chocar essas vidas para o Senhor. Meu Deus, eu tenho parentes perdidos em drogas, eu tenho parentes perdidos em perversidades, eu tenho parentes perdidos na justiça própria, porque acham que são bons cidadãos. Oh Deus, essa noite nós clamamos por essas vidas que estão em trevas. E nós queremos esta noite dizer sobre elas e intercedermos, haja luz. Oh Jesus, brilha sobre elas e dissipa essas trevas, lança fora toda noite, gera a tua vida, gera salvação. Por isso nós oramos também por nós, Senhor, clamando, aprofunda a nossa vida diante de Ti, livra-nos de uma vida superficial, livra-nos, Senhor amado, de estarmos mecanicamente envolvidos com coisas santas. Ensina-nos a orar de verdade. Ensina-nos a jejuar de forma que agrade o Teu coração. Ensina-nos a ler a Tua palavra, não como quem recebe informação e conhecimento, mas para recebermos revelação, para vermos a Tua glória, nos encontrarmos contigo, Senhor, para que nossas vidas sejam transformadas. Senhor, Tu desejas salvar, Tu desejas mover do Teu Espírito, é o que nós Te clamamos, e nós nos apresentamos diante de Ti. Levanta-nos como intercessores, para que o Senhor brilhe, e para que a Tua luz venha, em o nome de Jesus.